Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Café com Baunilha. Esse contato que nós temos com vocês, a gente sempre trazendo temas ecléticos, né? Desde a confeitaria, chocolate, doces. Vocês vão fazer a inscrição aí, vão fazer a sua participação conosco. Aí vocês vão perceber que os nossos programas são bem variados. E hoje eu trouxe, acredito que algo que todo mundo adora, né? Em festa não pode faltar. Só que eu vou trazer uma novidade para vocês. Eu vou dar uma dica de como você produzir essa coxinha 1.500 unidades por dia. Depois nós vamos falar disso daí. Olha aqui um monte de ingrediente que nós temos aqui, ó, para o nosso recheio. E já já nós vamos passar para vocês os ingredientes da massa também. Então aqui nós temos uma colher de sopa de manteiga e nós temos também 2 colheres de sopa de azeite. Aqui 2 dentinhos de alho picadinho, uma cebola média picadinha. Aqui eu tenho os temperos que eu gosto, uma colher de chá de molho de pimenta, quem não gosta não põe, uma colher de chá de molho de alho. Aqui eu tenho um mix de temperos também que eu gosto. Aqui eu tenho uma colherzinha de chá de páprica picante ou páprica doce, um punhadinho de erva doce que dá um sabor gostoso no frango. Eu tenho uma pitadinha de pimenta do reino, uma pitadinha de cominho, não muito, tá bem? Aqui, continuando, um envelope de tempero pronto para aves, tá bem? Aqui eu tenho uma colherzinha de chá rasa de sal. Aqui eu tenho meio peito de frango médio picado, cozido e desfiado. E aqui eu tenho salsinha a gosto para temperar, né? Agora olha aqui para mim. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulo no fogão e vamos fazer o refogado desse nosso frango, desta nossa coxinha, tá bom? Bom, vamos lá então a iniciar o nosso tempero aqui do frango. Bom, eu gosto, cada um tem o seu tempero peculiar, né? Então aqui eu coloquei já o azeite e a manteiga. Deixa só pegar ali a quentura, né? Olha lá, vai derreter aqui. E aqui o cheiro já fica espetacular. Vamos colocar agora já o alho. Na verdade, os temperos são mais referências, tá? Você querendo colocar o seu gosto, fique à vontade, tá? Ó, vamos entrar aqui a cebola. Eu gosto de colocar, quem gosta também, mas não muito, tá? Pode colocar aí 1 colher ou 2 de pimentão vermelho picadinho, dá um sabor bom, viu? Vamos lá. Aqui vamos já colocar o molho de alho e o molho de pimenta. Eu gosto do saborzinho picante, né? É uma delícia, tá? Aqui vamos colocar já também o tempero para aves, né? Também pode colocar, quem quiser, um caldo de galinha, um caldo de legumes, né? Também combina bem, viu? Páprica picante. Aquele mix de temperos, tá? Vamos colocar já o frango aqui. Já. Pra gente refogar. E vamos aqui o mix, ó, dos temperinhos, tá? Pode colocar o tempero que você quiser, viu? Eu não gosto de deixar o frango muito seco, também não muito úmido, tá? Que aí você pode fazer aí um tempero bem gostoso, ó. E também para congelamento, na hora de fritar, também vai ajudar você bastante, tá? Tá vendo? Já dá uma corzinha boa, né? O sabor fica agradável. Vamos colocar aqui o sal, ó. Cuidado com o sal. Vamos colocar o sal aqui bem gostoso. Não muito sal, né, gente? Porque senão, muito salgado some o sabor, tá? Ó. Pronto, aqui já está cozidinho, ó. Já está prontinho, soltinho, sequinho. E aí vai entrar aqui, ó, a salsinha a gosto, ó. Deixa esfriar. Por isso que eu comecei primeiro pelo recheio,
Que aí você deixa o recheio esfriar, a gente vai fazer a massa já já. Porque aí a massa dá para trabalhar com ela morna, né? Eu sei que vocês estão doidos para provar esta coxinha. Olha que bonito, fica maravilhoso, ó. Vamos terminando aqui. Pronto. Vamos deixar esfriar, vou trocar de vasilha, obviamente, né? Para esfriar rápido, a gente vai já já fazer a massa, vocês vão acompanhar. Então já já a gente está de volta, viu? Tudo bem, estamos de volta. Olha aqui, ó. Fizemos o recheio da coxinha, ó. Já está pronto, está esfriando. Vamos fazer aqui, ó, a massa, essa massa espetacular, sensacional. O que que nós temos aqui? 3 colheres de sopa de azeite, pode ser um óleo de soja bom, não tem problema nenhum. 3 dentinhos de alho picadinho, uma cebola média picadinha também. Aqui a gente tem sal, depois nós vamos falar sobre o sal, que é importante. Aqui eu tenho uma xícara de chá de leite. Nós temos aqui também meio litro, pode ser o caldo do cozimento do frango, ou pode ser o meio litro de caldo de legumes, caldo de galinha, aquele que a gente dilui na água quente, tá? Aqui nós temos 300 gramas de batata cozida, espremida em purê, de preferência quente, tá? Aqui nós temos salsinha a gosto, mais ou menos um quarto de xícara de chá. E aqui aproximadamente 800 gramas de farinha de trigo. Eu quero agradecer aqui ao Moinho Hortolândia, esta maravilhosa farinha Dona Laura, que eu conheci, o Paulo Roda, um abraço para o Paulo, que me forneceu. E eu estou usando porque esta farinha é sensacional. Farinha sequinha, soltinha. Olha, fazer bolos, fazer biscoitos é tudo de espetacular. Agora o que nós vamos fazer? Vamos lá para o nosso fogão dar andamento nesta massa sensacional. Vamos até lá, já voltamos já já. Vou colocar aqui o azeite, o óleo, né? Um detalhe, gente, eu na descrição mas lá eu acabei esquecendo de tirar da geladeira, vai 100 gramas de manteiga, tá? Então lá na descrição vai 100 gramas de manteiga. Vamos tirar um pouquinho aqui do fogo, tá super quente. Então não fiquem bravos comigo não, porque a manteiga tem que ficar na geladeira, né? Vai derretendo, uma maravilha. Vamos dar sequência aqui já. Vamos colocar aqui o alho, que é para temperar bem, né? Massa de salgado, a turma acha que não tem que temperar, mas tem que temperar. As coxinhas que fazem muito sucesso, as massas que fazem muito sucesso são bem temperadas, tá? Ó, vamos colocar aqui a cebola para refogar. Vai refogando. Vamos aumentar o fogo aqui, ó. Gente, eu adoro fazer salgado. E eu, como dou muitas aulas de salgado aqui em São Paulo, muita gente já, centenas de pessoas fizeram aula comigo. E até hoje, mais de 15 anos dando aula de salgados em São Paulo. Aqui vai o leite já. Essa massa vai ficar levíssima. Vai ficar deliciosa. Aqui vai o caldo. Pode ser o caldo do cozimento do frango, mas a dica que eu dou é cozinhe com bastante erva aromática, né? Você vai ver que maravilha que fica. Aqui quando tiver já bem quente, a gente vai já entrar aqui, ó, com o purê. Não é o purê, né? Não é purê, é a batata espremida em purê, tá? Aqui nós vamos misturando bem. E aí tem o seguinte, a gente precisa prestar atenção. Na hora de você salgar aqui, você não pode salgar como se estivesse temperando uma sopa, tá? Você vai colocar sal como se você tivesse, entre aspas, e exagerei no sal. Por quê? Porque a farinha de trigo é amido e todo amido é açúcar, tá? Então se você colocar pouco sal, quando você colocar a farinha de trigo, acaba ficando doce, tá? Aqui agora é só a gente esperar ferver e a gente vai colocar a farinha de trigo numa velocidade incrível. E vamos mexer até dar o ponto na nossa massa, tá bem?
Bom, gente, ó, aqui já está quase entrando em ponto, mas deixa eu falar com vocês o seguinte. Esse tipo de massa de salgado frito, os engenheiros de alimento dizem que existe um termo chamado água livre, já vou explicar sobre isso. Quando você tem uma massa que 50% é leite, 50% água, você tende a ter um salgado mais sequinho na hora de fritar. Só que para isso dar certo, obviamente, a gente precisa ter uma somatória, que é uma fonte de calor que mantenha o óleo na temperatura constante de 200 graus e também um empanamento sequinho e crocante. Isso que nós vamos falar já. Um outro segredo é você colocar agora aqui, ó, uma colher de sopa de vinagre. Qualquer vinagre, menos o balsâmico, tá? Que aí também você vai ter aqui uma reação química onde as moléculas do leite incham, uma acaba sobrepondo sobre a outra e não tem espaço para o óleo entrar, tá? Quanto mais derivado do leite você tiver numa massa de salgado frito, mais cremosa e leve ela fica. Quanto menos derivado do leite você tiver, mais grude ela fica. Aqui já está bom, ó. Vamos acrescentar a farinha aqui, ó, e vamos mexer. Peraí, deixa eu ver um melhor posicionamento, ó. Então vamos mexer. Aqui a quantidade de farinha fica a teu critério. Se você quiser uma massa mais cremosa, você pode colocar um pouquinho menos de farinha. Se você quiser uma massa mais firme, você pode ir acrescentando um pouquinho mais de farinha, tá? Opa, vamos lá. Aqui, quanto você tendo aqui a sua massa pronta, ou seja, ela soltou aqui da panela, já está pronta, tá? Mas se você decidir, porventura, colocar mais farinha, você pode colocar aqui na panela com o fogo ligado. Não se preocupa, porque não vai ficar gosto de farinha, porque está em processo de cozimento, tá? Ó. Já soltou da panela, tá vendo? Ó? Já está perfeito, ó. Não precisa ficar 2 horas cozinhando não, tá? Olha lá. Vamos lá, vamos colocar na pedra ali, para ela esfriar rápido, tá? A gente volta já. Vamos lá, gente, já estou esparramando aqui. Dá para você verificar aqui na massa, ó, quando a farinha é boa, que é o caso da Dona Laura, ó, não tem pelota de farinha porque a farinha é sequinha. Porque essas pelotas que ficam de farinha, na verdade, uma farinha úmida, e acaba essa umidade capsulando em bolha de ar. Então você acaba, qualquer uma ou duas que aparecer, você tira aqui agora, ó, tá vendo? Se caso você porventura tiver aí uma farinha cheia aí de pelota, o segredo é você pegar aqui super incandescente, parte, joga na planetária, bateria planetária quem tem, batedor de raquete, bate que você já sova a massa ficar maravilhosa, você não vai perder nada não, tá? Aqui, ó, vamos esparramar para ela esfriar bem aqui nessa pedra fria, né? E deixa eu pedir desculpa para vocês que a minha produtora aqui, ela fala que a fumaça tampou a lente. Gente, não tem jeito, tá? A fumaça aí, por alguns momentos, tampou aí o vídeo, tá? Mas é nessa hora que eu me sinto um gênio saindo da lâmpada maravilhosa para fazer o seu desejo de comer uma coxinha deliciosa como essa. Vamos esperar esfriar, a gente vai sovar esta massa junto com a salsinha fresca, que é pra gente falar para todo mundo que este salgado aqui tem procedência artesanal. Já a gente tá de volta, tá? Vamos lá então, vamos sovar. Aqui a gente coloca a salsinha na bancada e aí você vai sovando aqui, ó, rapidinho, tá? Tá vendo? Porque aí as pessoas veem que tem salsinha, a pedra virou. As pessoas veem que tem salsinha e falam, essa massa aqui é caseira, né? Aí, tá? E aí nós vamos começar a fabricar as nossas coxinhas, né? Eu adoro coxinha para comer a toda hora. Então vocês podem vender aí para fazer aquelas bandejinhas, né, congeladas, né, para a pessoa fritar. Já nós vamos falar de fritura. Bom, uma vez aqui que a massa está pronta, vamos pegar aqui a bolinha, ó, vou fazer 3, tá? Só para vocês aprenderem direitinho, tá? Então aqui vamos abrir, olha lá. Dá um trabalho, né, de rechear aqui, ó. Vamos fazer uma trouxinha, vamos pôr aqui. Não dá trabalho de fazer salgadinho? Às vezes as pessoas falam, dá tanto trabalho, não valorizam, né? Salgado é bom.
Mas, gente, eu tenho uma solução para vocês. Eu vou ensinar vocês a fazer uma técnica para você produzir mais de 1.500 salgados por dia sem o uso de maquinário, com as mãos. Já já a gente vai falar sobre isso daí, tá? Então aqui deixa eu puxar para cá. Cuidado com o frango, tá? Quanto menos mão você pôr, mais validade ele tem, tá? Então toma muito cuidado. Quando você faz aí as trouxinhas, ó, aqui eu já fiz um monte, já adiantei. Tá vendo aqui, ó? Vamos pegar essa aqui. Quando você faz a trouxinha, 50% do salgadinho tá pronto. Só falta você fazer o biquinho. Então aqui, ó, olha como é rápido, ó. Vem aqui, ó, modela. Tá muito rápido. Modela, é para ser rápido mesmo, para eles ficarem impressionados com a habilidade que a gente tem. Ó lá, tá vendo, ó? Ah, mas Cláudio, dá para você fazer devagar? Dá, vem cá comigo, ó. Belisca, abre, gira. Belisca, abre, gira, ó. Vai torneando. Não consegue fazer aqui? Faz aqui, ó, tá? O resultado é igual. Bom, aí nós vamos fazer o empanamento. Cuidado com o empanamento. Você pode fazer aí... Ó, nós vamos falar sobre fritura. O pessoal usa para empanar. Você pode usar o que nós chamamos de ligante. Ligante pode ser água gelada, pode ser leite, pode ser clara de ovo, né? Quem faz salgado aí, às vezes você usa gema, guarda clara para você empanar, tá? Aqui nós temos para empanamento, eu vou empanar aqui com ovo batido. E aqui eu quero apresentar para vocês o seguinte, ó, esta farinha, você pode usar a farinha de rosca aí feita em casa, tá? Não tem problema nenhum. Esta farinha aqui é uma farinha de exclusividade, uma farinha que tem tecnologia. Esta farinha, você está reparando a cor dela? Esta farinha é uma farinha que ela é tratada com altas temperaturas, né? E para você ter uma ideia, o grão de farinha de trigo, se você olhar no microscópio, ele tem poros, ele tem buraquinhos. Quando você trata na temperatura, esses poros se fecham. Essa farinha fica impermeável. Esta farinha aqui vai economizar 70% de óleo. E você não precisa peneirar, porque os grãozinhos são redondos, eles se encaixam perfeitamente um com o outro, tá? E aqui a ideia é o seguinte, ó, grande quantidade, ó. Põe aqui dentro, tira. Você tem a mesa lotada de salgadinho, ó. Vai pegando, vai passando, ó. E vai jogando lá, né? Aí você que vai trabalhar aí na sua casa com farinha de rosca, é importante que você peneire aqui, depois coloca aqui, daqui você vai pôr numa peneira de trama fina, parece uma peneira de pedreiro. E aí você vai peneirar o excesso de farinha de rosca. Por quê? Porque a vida útil do seu óleo vai depender. Você que usa farinha clássica, farinha de rosca feita em casa ou essas compradas aí nos atacadistas. Então você precisa tomar cuidado porque esse processo de peneirar, ele vai definir a vida útil do seu óleo, tá? Então cuidado para você não ter muito gasto. Aqui nós vamos simplesmente misturar direitinho. Quando elas estiverem bonitinhas, o nosso resultado é este daqui, ó, tá? Olha que bonitinhas, ó. Parece que foi feitas numa máquina, né? E na verdade foi a máquina aqui, ó. Você quer que eu passe para você a dica? Vou passar já já para você aprender a fazer 1.500 salgados por dia sem uso de maquinário. Nós vamos lá para o setor de frituras, vamos falar de frituras, vamos falar de congelamento e vamos definir aqui esse nosso programa que hoje tá, olha, espetacular. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro, tá? Já já a gente está de volta. Bom, já estamos aqui no processo da fritura. É o seguinte, gente, nós em casa, quando formos fritar, a fonte de calor ela não é tão forte. Então o que acontece? A gente vai fritar meia dúzia por vez. Então vocês que forem vender aí o salgadinho para as donas de casa fritarem, vocês precisam ensinar, verbaliza com ela a forma correta de fritar, porque senão pode explodir o salgado e voar óleo na mão, na cara, no olho. Então o que acontece com o salgado quando você vai fritar? Quando o salgado está na temperatura ideal, para você ter essa precisão, ou você usa um termômetro culinário, ou se não, um truquezinho do palito de fósforo. Joga o palito de fósforo no óleo, quando o palito acender, significa que o óleo está na temperatura ideal, tá? Salgado fritar sempre em temperatura ambiente, tá? Então, óleo na temperatura ideal. Quando você coloca o salgado no óleo, dentro do salgado tem micro bolsas de ar.
o ar quente, ele expande, então ele vai pegando a proporção interna do salgado. Porém, ele perde essa força porque o salgadinho ficou dourado e eu tiro ele da fonte de calor. O problema é quando o óleo começa a cair a temperatura, essa bolha de ar só cresce porque o salgadinho, o bendito do salgado, ele não ficou com a cor que eu queria. Então, resumo da ópera: qualquer salgado de massa frita não pode ficar imergido no óleo por mais de 1 minuto. Ele explode, ok? Lembra daquela água livre que eu falei no momento ali da minha preparação da massa? A água livre o que é? Se porventura o salgadinho aparecer com um traço de líquido que a farinha não absorveu, esse líquido no óleo vai explodir, tá? É uma das probabilidades também que vão fazer o nosso salgado estourar. Então, toda vez que a dona de casa, você fala assim para ela: cada vez que você colocar meia dúzia, primeiro coloca o palito. O palito acendeu, pode fritar que não vai ter perigo nenhum, tá certo? Então já vou terminar aqui de fritar, a gente vai para a nossa finalização e eu vou te contar o segredo de como você vai produzir 1.500 salgados. É uma técnica que eu inventei aí há 15 anos que eu dou aula aqui em São Paulo e vai estar na sua mão. Já a gente vai falar disso, tá? Bom, estamos aqui na finalização, olha que maravilha, tudo fritinho, maravilhoso. Já estou aqui com a minha taça de suco, né? Porque pode existir vida mais barata, mas eu gosto da minha, não tem problema nenhum, tá? Lembra que eu falei para vocês sobre a técnica de faça 1.500 salgados por dia sem uso de maquinário? Você quer aprender essa técnica? Tá aqui, ó. Eu tenho aqui a videoaula que eu mando para vocês. Podem entrar em contato na descrição do nosso vídeo. Vai ter todas as informações, os contatos. A gente manda para você através de correio. Você vai receber porque você vai assinar. O valor também vai estar lá do nosso DVD. Essa técnica foi desenvolvida há mais ou menos 14 anos e vem ajudando muita gente a se organizar e a produzir cerca de 1.500 salgados por dia. Se você quiser produzir 1.500 coxinhas, vai produzir 1.500 coxinhas. Se não, é para os salgados fritos, tá? Então é para coxinha, risoles, croquete de carne e bolinhos, tá? Bolinhos de queijo, bolinho de carne, recheio que você quiser. Essa massa da coxinha, você também pode fazer nhoque com ela. Não precisa cozinhar o nhoque, é só fazer os gominhos, as bolinhas, jogar diretamente no molho, parmesão e gratinar no forno. Então, se você quiser, entre em contato conosco para você adquirir esse DVD que é sensacional e vai ajudar você a se organizar e a produzir mais de 1.500 salgados por dia sem uso de maquinário. Os alunos que fizeram aula comigo recomendam perfeitamente. Mando também para fora do país, não tem problema nenhum, tá? Então, você vai ter aqui o DVD, R$100 esse DVD e mais tarifa de correio. Com certeza você vai se sentir nas nuvens, né? Assim como nas nuvens eu estou, a hora que eu for provar essas coxinhas em primeira mão, tudo por você, obviamente. E quem quiser também adquirir a farinha, essa farinha para empanamento de tecnologia, você também pode entrar em contato comigo, mas superior a 20 quilos, tá? Então você que é indústria, você pode entrar em contato comigo, a gente manda a superior a 20 quilos, tá? Então o valor também vai estar descrito no link. Então você pode curtir a nossa página aqui no nosso vídeo, nosso canal, dá um like, ajude a divulgar, compartilhe com seus amigos, dê a sua opinião, sua sugestão, né? A gente está aqui para escutar vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou provar aqui para você se a minha câmera woman, que aqui a minha câmera aqui é toda especial, ó. Vem aqui, bem pertinho, olha. Quer colocar catupiry, requeijão, pode colocar sem problema nenhum, ó. Olha, não é porque eu fiz não, viu? Mas tá bom. Eu vou ficar aqui com minhas coxinhas, eu vou conversar um pouquinho com elas. Mando um beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.